Bom dia, pessoal, estamos de volta às nossas aulas à distância. Primeiramente, gostaria de dar parabéns a vocês pelas provas excelentes. Bom, hoje nós vamos falar sobre a reforma protestante. Que reforma protestante foi essa? Que movimento foi esse que aconteceu na Europa durante o século XVI? Bom, foi um movimento que marcou o rompimento da Igreja Católica. A Igreja Católica, que nós já sabíamos durante o Renascimento Cultural, já havia sido contestada por conta da nova mentalidade, da nova visão que os homens passariam a ter a partir desse momento, ou seja, aquela mentalidade de o homem ser o centro de todas as coisas, da igreja não ser somente ela a detentora de todos os pensamentos e de todas as teorias. Então, marcou o rompimento dessa igreja, essa igreja que durante a Idade Média e início de Idade Moderna abusava muito do seu poder. Ela era muito, vamos dizer assim, conservadora em seus pensamentos e muito rígida em relação ao controle de todas essas fontes de riquezas que possuía. Além do mais, abusava de muitas práticas que foram as principais causas. Vamos ver agora. Corrupção do clero. Esse clero comprava, pagava certas práticas erroneamente, indevidamente, em relação à população dos servos e à população até mesmo de certas cidades da Europa. Interesse dos reis e nobres em adquirir as terras da igreja. A igreja possuía quase que 1/3 de todas as terras da Europa. Outra causa foi o senso crítico da cultura renascentista, que eu acabei de colocar, que contrariava aquela visão do teocentrismo versus o humanismo. E, finalmente, a mais importante das causas, a venda das indulgências. O que eram isso? Era a venda que a igreja fazia em relação ao perdão da sociedade. Pagava-se aquela indulgência e assim seria perdoado de todas as suas práticas erradas. O fundador da igreja protestante foi o monge alemão Martinho Lutero. Ele criticou essas práticas, principalmente as vendas de indulgência da igreja, e elaborou 95 teses, 95 teorias criticando a igreja, e fixou essas 95 teses na porta de uma igreja na Alemanha, a igreja de Wittenberg, aonde a igreja se pronunciou excomungando ele da igreja, ou seja, afastando ele de suas práticas religiosas dentro da igreja católica. E assim o luteranismo se inicia. Lutero cria princípios. Quais são os seus principais princípios? São o fim do celibato clerical, a salvação da alma exclusivamente pela fé, porque a igreja colocava que a salvação seria pela fé e pela prática de boas ações, ou até mesmo de oferendas feitas pela sociedade. E ele também colocou que a Bíblia teria a sua livre interpretação, porque antes a Bíblia era ela toda imposta pela igreja, inclusive era ela escrita em latim, e só quem saberia alguma coisa que se passava nas diretrizes, no que estava escrito na Bíblia, era quem sabia latim. E ele colocou a livre interpretação da Bíblia e também a traduziu para vários idiomas, facilitando assim o acesso à população. Depois de Lutero veio o calvinismo, um dos seguidores de Lutero. Ele desenvolveu a sua doutrina na França. Quando foi perseguido, foi para a Suíça. Qual era a prática? Qual era a doutrina de Calvino? Ele dizia que a riqueza era justa quando se trabalhava, e dizia também que o homem já nascia predestinado para a condenação e para a sua salvação. Ele foi muitas vezes dentro da classe da burguesia. Seguindo aqui em relação à propagação da igreja protestante, nós temos na Inglaterra o rei Luís VIII, aonde o rei Luís VIII, querendo se separar da sua esposa Catarina de Aragão, para ter um filho homem,
com uma outra que não era, de uma certa forma, aceita pela igreja, porque ele era rei. Casamento de rei era feito pelo Papa e somente anulado pelo Papa, e ele, querendo ter um filho homem fora do casamento, queria se separar da sua esposa. O Papa não aceitou, e ele, como era um rei absolutista, criou a igreja anglicana, aonde o chefe da igreja anglicana era o próprio rei. Essas foram as 3 igrejas protestantes que surgiram: luteranismo, calvinismo e anglicanismo. Bom, com essa propagação da igreja por toda a Europa, a igreja católica resolve criar um movimento que se chamará Contra-Reforma. O que será a Contra-Reforma? Movimento para, de uma certa forma, interromper a propagação do protestantismo. Eles queriam combater essa propagação através de 3 medidas: criação dos tribunais de inquisição, onde os tribunais iriam julgar, condenar aqueles que não aceitavam os princípios da igreja católica; o index, que era o confiscamento de vários livros que eram colocados pelos protestantes; e a chamada Companhia de Jesus, que era uma companhia onde iriam se ordenar padres jesuítas para espalhar a fé cristã, não somente pela Europa, mas por várias regiões do mundo, com a expansão marítima europeia. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.